nuestro querido guía. Estamos una vez más, Señor, reunidos con alegría, pensando en ti, en nuestros queridos bienfeitores, en nuestro Pai. Gracias, Señor, por tu presencia. Estamos aquí, Señor, como aquellos que siguen tu camino, que buscan tu verdad, aquellos que quieren aprender cada día más tus enseñamientos. Enséñanos, Señor, guíanos siempre, fortalécenos, para que no desfallamos, Señor, para que nos tenamos fuertes frente a las adversidades, frente a las pruebas de la vida. Te pedimos, Señor, que mandes siempre tus mensajeros de luz a que nos guíen, a que nos inspiren. Nosotros, Señor, estamos bien necesitados. Nosotros que estamos doentes, Señor. Tú que eres el médico de las almas, cúranos, Señor, para que podamos servirte, para que podamos trabajar, estudiar, mejorarnos cada día más. Te pedimos, Señor, que nos mantengas en oración, que nos ayudes a tener siempre buenos pensamientos, que nos ayudes, Señor, a seguir tus pasos, que podamos siempre tener ojos para ver, Señor, y oídos para oír, para que podamos escuchar tu palabra sabia y amiga. Te agradecemos, Señor, por este estudio más, por nuestra bendita doctrina y por esta oportunidad que nos das de aprender, mejorar, elevarnos. Gracias, Señor, quédate con nosotros hoy y siempre. Que así sea. Então, vamos lá. Hoje o nosso tema são as causas espirituais das doenças. Nós dividimos o texto em três cores. Então, a Adriana pode ler a primeira parte, a Paula a segunda e eu leio a terceira. Pode ser? Giovanna, você pode poner um pouquinho mais grande o texto? Sim, assim tá bom? Vamos lá, Adriana? Sim, estou começando. Vamos lá. Causas espirituais das doenças. O que estrutura espiritualmente o corpo de carne? O corpo espiritual ou perispírito é o corpo básico, constituído de matéria sutil, sobre o qual ele organiza o corpo de carne. Assim organiza o corpo de carne. O erro de uma encarnação passada pode influir na encarnação presente, predispondo o corpo físico às doenças? De que modo? A grande maioria das doenças tem a sua causa profunda na estrutura semimaterial do corpo espiritual. Havendo o espírito agido erradamente, nele ou naquele setor da experiência evolutiva, vinca o corpo espiritual com desequilíbrios ou distonias, que o predispõem à instalação de determinadas enfermidades, conforme o órgão atingido. Quais os dois aspectos da justiça? A justiça na Terra pune simplesmente a crueldade manifesta, cujas consequências transitam nas áreas do interesse público, dilapidando a vida e induzindo a criminalidade. Entretanto, esse é apenas o seu aspecto exterior, porque a justiça é sempre manifestação constante da lei divina, nos processos da evolução e nas atividades da consciência. Qual a relação existente entre doença e justiça? No curso das enfermidades, é imperioso venhamos a examinar a justiça, funcionando com todo o seu poder regenerativo, para sanar os males que acalentamos.
O que faz o espírito antes de reencarnar-se, visando a própria melhoria? Antes da reencarnação, nós mesmos, em plenitude de responsabilidade, analisamos os pontos vulneráveis da própria alma, advogando em nosso próprio favor a concessão dos impedimentos físicos que, em tempo certo, nos imunizem ante a possibilidade de reincidência nos erros com que estamos em curso. Em que estamos em cursos. Pode ir, Paula? Que pedem para regenerar-se os intelectuais que conspurcaram os tesouros da alma, artífices do pensamento, que malversamos os patrimônios do espírito, rogamos em peços cerebrais, que se façam por algum tempo alavancas coercitivas contra as nossas tendências ao desequilíbrio intelectual. Que medidas de reabilitação rogam os artistas que corromperam a inteligência? Artistas que intoxicamos a sensibilidade alheia com os abusos da representação viciosa, imploramos moléstias ou mutilações, que nos incapacitem para a queda em novas culpas. Que emendas solicitam os oradores e pessoas que influenciaram negativamente pela palavra, tarefeiros da palavra, que nos prevalecemos dela para caluniar ou para ferir, solicitamos as deficiências dos aparelhos vocais e auditivos, que nos garantam a segregação providencial. Que providências retificadoras pedem para si próprios aqueles que abraçaram graves compromissos do sexo, criaturas dotadas de harmonia orgânica, que arremessamos os valores do sexo ao terreno das paixões aviltantes, enlouquecendo corações e fomentando tragédias, suplicamos as doenças e as inibições genésicas que, em nos humilhando, servem por válvulas de contenção dos nossos impulsos inferiores. Todas as enfermidades conhecidas foram solicitadas pelo espírito do próprio enfermo antes de renascer, mas nem sempre requisitamos deliberadamente semelhantes suplícios temporários, de vez que, em muitas circunstâncias, quais aquelas que se verificam no suicídio ou na delinquência, caímos, de imediato, na desagregação ou na insanidade das próprias forças, lesando o corpo espiritual, o que nos constrange a renascer no berço físico, exibindo defeitos e moléstias congênitas, em aflitivos quadros expiatórios. Quais são os casos mais comuns de doenças compulsórias impostas pela lei divina? Encontramos numerosos casos de doenças compulsórias impostas pela lei divina na maioria das criaturas que trazem as provações da idiotia ou da loucura, da cegueira ou da paralisia irreversíveis, ou ainda nas crianças problemas cujos corpos irremediavelmente frustrados durante todo o curso da reencarnação se mostram na condição de celas regenerativas para a internação compulsória daqueles que fizeram jus a semelhantes recursos drásticos da lei. Justo acrescentar que todos esses companheiros, em transitórias, mas duras dificuldades, renascem na companhia daqueles mesmos amigos e familiares de outro tempo, que um dia se acompliciaram com eles na prática das ações reprováveis em que delinquiram. A mente invigilante pode instalar doenças no organismo, e o que pode provocar doenças de causas espirituais na vida diária? A mente é mais poderosa para instalar doenças e desarmonias do que todas as bactérias e vírus conhecidos. Necessário, pois, considerar igualmente que desequilíbrios e moléstias surgem também da imprudência e do desmazelo, da revolta e da preguiça.
Pessoas que se embriagam a ponto de arruinar a saúde, que esquecem a higiene, até se tornarem presas de parasitos destruidores, que se encolerizam pelas menores razões, destrambelhando os próprios nervos, ou que passam todas as horas em redes e leitos, poltronas e janelas, sem coragem de vencer a ociosidade e o desânimo pela movimentação do trabalho, prejudicando a função dos órgãos do corpo físico em razão da própria imobilidade, são criaturas que geram doenças para si mesmas, nas atitudes de hoje mesmo, sem qualquer ligação com causas anteriores de existências passadas. Qual a advertência de Jesus para que nos previnamos contra os males do corpo e da alma? Assinalando as causas distantes e próximas das doenças de agora, destacamos o motivo por que os ensinamentos da doutrina espírita nos fazem considerar com mais senso de gravidade a advertência do Mestre. Orai e vigiai para não cairdes em tentação. Emmanuel, Leis de Amor, Chico Xavier e Valdo Vieira. Bom, obrigado a todos pela prece, pelas leituras. Nós temos aí um texto de 1963, né? Já tem um bocadinho de tempo. E, no entanto, é um texto de extrema atualidade, né, que toca diretamente a questões que dizem respeito, né, à nossa vida, não importa em que época, na verdade. E é um texto muito interessante, embora seja bastante sintético, né? Emmanuel respondeu as perguntas de maneira sintética, e por isso mesmo vale a pena a gente fazer um estudo no qual nós possamos destrinchar, né, o que está escondido aí. Então, o texto fala de origens espirituais, né, causas espirituais das doenças. E, na verdade, os textos espíritas, de uma maneira geral, vão dizer que, com exceção, né, destas que Emmanuel fala no final, que são causas atuais, descuidos, exageros, vícios, né, desatenções que nós temos com a saúde, excessos na alimentação, bebida, cigarro, seja lá o que for, com a distinção destes casos que são da reencarnação presente, as doenças, de um modo geral, e quase 100% dos casos, têm origem espiritual. E nós poderíamos dizer que, inclusive, estas que nós, né, temos a pessoa tomando atitudes que levam, né, ao seu adoecimento, também são causas espirituais, porque o que leva uma pessoa a não se higienizar como tem que se higienizar, ou a proceder de maneira, né, a cair nos excessos, seja da sexualidade, da bebida, da alimentação, passar noite sem dormir, o uso de drogas, o que é que explica isso, na verdade? Né? Já são desequilíbrios na alma, que vão levar, mais cedo ou mais tarde, há desequilíbrios no corpo. Então, nós temos na doutrina espírita, há uma reflexão muito, muito séria a ser feita, porque não só, né, a gente tem, Emmanuel vai dar aí uma série de exemplos, esse benfeitor extraordinário que é, né, Emmanuel, ele vai dar uma série de exemplos de doenças que têm causas, né, no passado e nas ações passadas de cada um de nós. Mas há aí muita coisa para ser falada, né, porque nós podemos não estar doentes, né, não estarmos agora doentes, mas se nós não ficarmos vigilantes, como ele fala, lá no final do texto, nós podemos estar caminhando para lá. Então, distúrbios do nosso pensamento, negativismo, né, cultivo de pensamentos negativos, cultivo de hábitos inadequados, pessimismo exagerado,
tristezas que nós ficamos acalentando, tudo isso pode levar, né, se nós persistimos nesse comportamento, tudo isso pode levar ao adoecimento do corpo. Eu finalizaria dizendo que o corpo e a alma, nós somos um trinômio, né, digamos assim, ou um binômio, corpo e alma, né, nós colocamos aí o perispírito, né, que é o corpo da alma, né, mas isso tudo está conectado, é uma unidade. Então, o que nós fazemos no corpo ecoa na alma, e o que nós fazemos na alma ecoa no corpo. É um sistema de reação, ação e reação mútua, né? Então, por exemplo, uma pessoa que está triste, liga uma música alegre e começa a dançar, a tristeza daí a pouco passa, né? Porque você induz. Se você está triste e começa a faxinar a tua casa, a tristeza passa. Se você está deprimido, né, e você vai ajudar um asilo, a tristeza passa. Então, mexer o corpo, se movimentar, sair da inércia, né, induz, e ao mesmo tempo, né, o que nós fazemos na alma vai repercutir no corpo. Então, se nós somos pessoas que cultivamos um pensamento positivo, emoções saudáveis, equilibradas, esse sistema harmônico, né, que funciona o tempo todo em ressonância um com o outro, ele vai ser afetado, né? Então, o que acontece, no entanto, com a maioria de nós, é que nós não temos consciência disso. E nós não prestamos atenção no que estamos fazendo, por exemplo, com as nossas emoções, com os nossos sentimentos. E é por isto que Emmanuel diz no final, né, entre todas as coisas que Jesus fala, né, que todas elas cabem, né, para a manutenção da nossa saúde, ele vai nos falar para vigiar e orar. Né? Então, a vigilância é um sistema de atenção permanente, porque nós, tendo consciência dessa repercussão e dessa ressonância, nós temos que tomar cuidado, e, ao mesmo tempo, a oração é o remédio, né? Para que a gente possa manter o nosso sistema espiritual equilibrado, a nossa mente, a nossa emoção conectada a fontes superiores, né, que vão influenciar o nosso corpo. Há toda uma mecânica nisso, né? Há toda uma mecânica de funcionamento nisso, né? Que nós vamos, né, se tivermos ocasião, oportunidade hoje, poder discutir um pouquinho. Mas vamos passar a palavra, né? E se há nessas questões uma que chamou mais a atenção, uma que alguém gostaria de ver mais discutida, né, fiquemos à vontade aí, né, levantemos a mão e aí nós podemos indicar isso. Mas vamos abrir, então, para que nós tenhamos a Adriana, né, já levantou a mão, então vamos lá, Adriana. Não, é só uma coisa que eu estava pensando, né, que a gente fazendo orar e vigiar, a gente vai prevenir, né, algumas coisas que poderiam, doenças, tal, mas quando ele fala no texto, né, que tem coisas que são programadas na nossa encarnação, né, por causa de erros do passado. Às vezes, dependendo da nossa atitude hoje, a gente pode até minimizar essa programação, né? Por exemplo, a gente está programado, às vezes, para ter uma doença grave que vai nos fazer sofrer muito, mas, de repente, a gente começa a estudar, a trabalhar no bem, a fazer a caridade, a gente pode minimizar, às vezes essa doença vem menos grave, ou até mesmo eliminar essa doença. Porque, às vezes, não é pelo sofrimento que a gente vai precisar, né? A gente fazendo bem, a gente consegue, como que fala? Como que fala, César? Compensar. Compensar, isso mesmo. Compensar aquilo que estava programado, né? Sem dúvida, isso é extremamente importante, né? Isso que a Adriana levantou. Não tem dúvida disso, né? Deus é misericórdia e é amor, né? Às vezes a gente não tem opção, né? É pela dor que vai ter que acontecer o processo de depuração.
Mas, como a Adriana falou, não tem dúvida disso, né? Quem trabalha no bem, quem faz o bem, pode muitas vezes alterar o karma, né? Mas isso não quer dizer que a pessoa trabalhando no bem, ela vai sempre alterar o karma, porque às vezes é uma coisa que ela precisa realmente passar, mesmo trabalhando no bem, né? Então, assim, a gente nunca vai saber ao certo. O que está Mas, programado, a gente não tem acesso a isso, mas fazer o bem não fazer faz o mal. bem, né? e pode minimizar, né? Uma coisa que poderia ser, por exemplo, uma coisa mais grave, pode se manifestar de uma maneira mais leve. Porque a providência divina, o Chico diz isso, né? Se o karma vem nos procurar e nos encontra trabalhando no bem, ele volta mais tarde, o Chico fala. Né? Então, é muito bonito isso, porque significa que Deus está interessado que a gente aprenda, que a gente cresça, que a gente melhore. Ele não quer que a gente sofra. Se a gente entendeu e melhorou, talvez venha, mas talvez não. Oi, Jailton. Oi, César. Na verdade, eu tenho uma pergunta. A gente sabe que as pessoas, de maneira geral, elas têm as diversas enfermidades, né? Espirituais, eu acredito que muito mais espirituais, às vezes, do que fisicamente, mas a gente sabe que essas enfermidades estão sempre interligadas às nossas ações, ao nosso dia a dia e também à espiritualidade. E quando a gente pensa em enfermidade, a gente sempre se dá conta de estágios diferentes. Então, a gente tem aquele que está no início, né? Tem aquele que ouvindo o que a gente ouviu agora como introdução, consegue mudar a sua rota, porque é início, né? Então, você ouve e é muito fácil, às vezes, né, dependendo do estágio da tua enfermidade física e espiritual ao mesmo tempo, você consegue mudar a tua rota. Mas a gente sabe que existem vários estágios quando a gente fala de enfermidade, principalmente espiritual. E aí a gente sai um pouco dessa teoria, né, sai um pouco de ouvir e pôr em prática, e a gente se pergunta, né, que tipo de trabalho pode ser feito quando a gente encontra, né, ou em nós mesmos ou no outro, quando a gente pensa também no sentido de ajudar, de apoiar, para que na prática faça mais sentido para quem está no estágio mais avançado. Porque quem está no estágio mais avançado espiritualmente, só ouvir não é o suficiente, é necessário um trabalho. E aí vem a minha pergunta, né? Que tipo de trabalho a gente, quando a gente pensa enquanto espíritas, né? Quando a gente pensa como a gente está pensando agora nesse exato momento, que tipo de trabalho a gente faz para aqueles que estão nos estágios mais avançados? Esse é uma excelente questão, Jailton, e uma excelente reflexão que você coloca. Eu acho que a tomada de consciência é extremamente importante, né? Então, você tem toda a razão com relação aos estágios em que se pode perceber isso. E, digamos que a providência divina faz as coisas de uma maneira tão bonita, mas, ao mesmo tempo, muito justa, né? Por exemplo, para que uma doença se transfira, muitas vezes, do psiquismo, do perispírito, para o corpo, leva um tempo danado. Né? São anos, às vezes, a pessoa martelando ali, água mole em pedra dura. Né? A pessoa martelando com raiva, tem crises de raiva, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, aí um belo dia, né? A pessoa tem um baita de um problemão. Então, como você disse, é maravilhoso se nós percebemos isso enquanto isto ainda não se manifestou, ou se está no começo de manifestação, porque nós podemos aí fazer o trabalho, né, de mudar a nossa vibração, de usar o recurso da vontade, que é provavelmente o instrumento mais poderoso que nós temos. Nós sabemos de pessoas que
vieram de doenças muito graves, refizeram o caminho, entenderam que aquela doença era um aviso, pessoas que tiveram cânceres, né, pessoas que tiveram problemas seríssimos, e que entenderam que aquilo não era normal, que aquilo era manifestação de um desequilíbrio muito grande nela mesma, e conseguiram refazer o caminho. Mas, para isso, estudo, nós que somos espíritas, né? Muito trabalho de passe, muito trabalho de estudo, muito trabalho de mudança. Não tem outro jeito, a pessoa tem que mudar, ela tem que dizer, eu quero mudar isso. Então, nós podemos ajudar a pessoa em vários níveis. Se ela não se implicar, nós podemos ajudá-la com a oração, nós podemos ajudá-la com o passe, nós podemos ajudá-la com muito amor, nós podemos ajudá-la com informação. Mas se ela se implicar, né, essa mudança pode ser uma mudança mais considerável. Então, por exemplo, nós temos pessoas, né, e não são necessariamente espíritas, né? Há um testemunho muito bonito da Louise Hay, por exemplo, que ela tem um câncer, né? E num certo momento ela percebe que aquilo era mágoas profundas que ela tinha, né, de ter sido abusada sexualmente, de agressões que ela sofreu na vida, e ela guardou aquilo, e aquilo foi, né, contaminando, envenenando sua alma e depois seu corpo. E ela, num certo momento, diz, não, eu vou me limpar disso tudo, eu vou limpar minha alma, eu vou perdoar quem eu tenho que perdoar, eu vou manifestar a raiva que eu tenho que manifestar. Há um trabalho profundo, né, de autoconhecimento, e isso tem que vir da pessoa. Então, que trabalho nós podemos fazer? Se a pessoa contribuir e colaborar com ela mesma, nós podemos fazer um monte, nós podemos, né, levá-la para o estudo, para o passe, né, para o tratamento energético. Há um trabalho todo para ser feito, mas o grande trabalho é da pessoa, né? Então, se a pessoa tomar consciência disso, seja lá em que estágio for, né, e às vezes, como a Adriana falou, nós temos situações kármicas que não vêm só dessa encarnação. E que, às vezes, a pessoa poderia ter alterado, mas ela não alterou. Então, você traz, por exemplo, um psiquismo carregado de ira, né? O indivíduo traz um psiquismo carregado de ira, ele foi alguém muito violento no passado dele. E nessa encarnação, aquilo continua se manifestando, porque é uma inércia no nosso psiquismo, né? Então, ele não tratou isso. Então, chega um momento que o estômago está cheio de úlceras, o coração está alterado, a pressão está lá nas alturas, né? Essa semana, Jailton, uma pessoa que nós conhecemos e que tem aprendido a orar, né, com o nosso grupo, ela nos disse, eu tinha uma psoríase, uma coceira muito grande, e depois que eu comecei a orar, eu não tenho mais. Então, nós não teremos eventos milagrosos, mas, como você disse, essa pessoa estava no começo. Era algo que vinha, desaparecia, que começava, desaparecia, né? E a pessoa já entendeu a ligação entre as duas coisas. Agora, outros vão cultivar, né, essas energias ruins, esses venenos da alma, que às vezes destroem nossos neurônios, destroem nossas células, durante anos. E o corpo é tão resistente que precisa muitos anos, às vezes, para fazer o estrago, né? E aí você também precisa, depois, de uma vontade imensa para refazer o caminho, quando você entende. E alguns conseguem, né? Nós temos Darcy Ribeiro, por exemplo, no Brasil, que foi diagnosticado com câncer terminal, né? Uma coisa que ele perguntou para o médico, né? Eu já falei isso aqui uma vez, ele perguntou para o médico, quais são as minhas chances? Ele falou, muito pouco, meu filho, né? 15% se salva. Ele falou, eu estou nesses 15%. E viveu mais 30 anos, né? Porque ele decidiu, né? E
E eu contei também no nosso estudo da quarta-feira o caso daquele senhor que foi diagnosticado também com câncer, né? E os dois médicos, o médico dele chamou o outro, né, para avaliar. O médico olhou os exames e falou, realmente a sua situação não é muito boa, o senhor está com um câncer aí no fígado que não tem como, né? E o que eu estou falando aqui não é para prometer cura para ninguém, é para dizer que há um processo, e se nós entendemos e aplicamos, é possível, né? E esse senhor, ele falou, bom, então quanto tempo eu tenho? Algumas semanas, provavelmente pelo exame, né? E aí ele falou, bom, tá bem, né? Vou me preparar então, acertou todos os negócios dele, deixou tudo em ordem e faleceu. Daí, acho que 2 semanas, ele faleceu. O problema é que fizeram autópsia e não acharam o câncer. Então, quando você está convencido, né? E aí você vai. Né? Então, no mesmo livro que eu li isso, e depois posso passar para vocês, que são casos registrados na medicina, né? Você tem um jovem que tinha um câncer cerebral e que simplesmente disse, eu não vou morrer com isso, estudante de medicina. Ele falou, não vou morrer com isso. E aí vai para as terapias alternativas, meditação, faz yoga, começa a orar e viveu a vida dele, né? Depois se transformou num médico especialista nessa área nos Estados Unidos. Então, descobrir o amor, né? Descobrir o poder do nosso pensamento, das nossas emoções. E mesmo, né, se for muito tarde, o corpo já estiver muito comprometido, né? Pensando aí no caso que o Jailton levantou, mesmo nessa situação, a gente pode começar o processo de cura, mesmo que não termine, porque nós temos uma visão de cura como se fosse a cura do corpo. E a cura do corpo, às vezes, é só um fator, porque mesmo um corpo curado vai morrer. O que está em questão é a cura da alma. Nós temos doenças porque nós precisamos curar a alma. A doença no corpo é só um sinal de que a alma está doente. É um aviso, é uma bênção, às vezes, né, da vida para nós. Se nós tivéssemos corpos saudáveis 100% do tempo, nós seríamos uma calamidade para a humanidade. Nós seríamos uma catástrofe ambulante. Nós só faríamos mal. Então, mesmo que seja num momento difícil, que não dá mais tempo, os desgastes já foram muito grandes, está tudo comprometido, mas você diz, Senhor, então que eu aprenda nesse tempo, que eu aprenda a me amar, que eu aprenda a me curar espiritualmente, que eu atravesse essa dor e que ela me traga, né, crescimento espiritual, melhoria, entendimento. E aí eu finalizo, Jailton, dizendo que muitas vezes, e não só para o Jailton, mas para todo mundo, porque isso volta às questões que nós lemos, muitas vezes há doenças que vão aparecer por desgastes naturais. Eu posso ter um câncer que é simplesmente a manifestação de processos químicos e de situações biológicas que me alcançaram um certo momento da vida e que fazem parte do desgaste, né, dos órgãos. A gente, à medida que envelhece, vai ter uma tendência a que tenha mais problemas. Né? Uma tendência, não quer dizer que isso vai acontecer necessariamente. Você pode ser uma pessoa ativa, uma pessoa que estuda, uma pessoa que lê, né? E você pode diminuir muito a incidência disso. E algo que muitas vezes vai aparecer, como disse a Adriana, poderia ser muito pior, mas vai ser mais tranquilo e às vezes curável, né? Então eu acho que a gente ignora muito, a gente não tem consciência, assim, primeiro da catástrofe que a gente pode criar para a gente mesmo e também do imenso poder que a gente tem se começar a orar, se começar a pensar, se começar a se corrigir, se começar a entender que nós estamos conectados à vida, que Deus é amor, que nós nascemos para ter saúde, para ser felizes. Se nós levantarmos, né, essa bandeira na nossa vida, entendermos isso, a quantidade de possibilidades de saúde, de cura, aumenta muito, né, e mesmo de não adoecer. Mas
É isso. Não sei se ficou muito complicado. Espero que não. Respondeu a pergunta? Será que respondeu, Jailton? Mais ou menos? Sim, claro, respondeu. Para mim, e aí quando eu citei enfermidades, né, eu trago assim para um campo mais abrangente. A gente pode pensar naquele que é viciado, a gente pode pensar naquele que exagera, por exemplo, na bebida, que também é um vício. E eu sou mais da linha de resgatar quem está perdido. Eu gosto muito dessa linha. Por isso a pergunta, porque para mim, né, lidar com questões que exigem menos desafio, eu não tenho tanta habilidade. Eu diria que eu sou mais daquele de resgatar, de buscar. E aí, quando eu citei enfermidade, não só no sentido de uma doença crônica, alguma coisa nesse sentido, mas também você olhar, né? Porque você sempre olha ao seu redor e às vezes você encontra essas pessoas, às vezes dentro da tua própria família, né? Que se envolve com drogas, que se envolve com bebida e que tem certos vícios, certas práticas que você olha e você vê uma pessoa desgastada, não só fisicamente, mas espiritual, né? E aí, que olhar a gente tem que ter para ir buscar essa pessoa, porque às vezes, no nosso caso aqui, o fato de estarmos aqui é porque já temos a consciência de que queremos o melhor para nós, né? Mas existem aqueles que a enfermidade emocional também é tão grande que ele também não tem essa consciência, e alguém precisa conscientizá-lo disso. Então, por isso, o questionamento mais ficou claro, sim. Ah, mas isso é extremamente importante, Jailton, isso que você tá colocando, porque que Deus te abençoe, que você possa pegar esses recursos que a doutrina espírita oferece, vai fundo, né, no estudo, na leitura, aproveite, né, a vida nova no Canadá, para talvez fazer uma formação numa área que possa te ajudar essas pessoas, porque o desafio nessa área é muito grande. E isso que você colocou é o ponto central. Eu vejo, né, a gente vê casos de jovens que estão usando drogas, de famílias que estão passando por dificuldades, porque não conseguem lidar com isso. E o grande ponto é esse, né? Como você disse, nós temos consciência, estamos aqui. O problema é essa pessoa não tem consciência, né? Como fazer para ajudá-la, para que ela entenda o tamanho da tragédia que ela está criando para ela mesma, né? As dores que ela pode criar, os sofrimentos que ela pode engendrar para a sua própria saúde, para o seu psiquismo. Então, esse é um desafio imenso, né, para o pessoal da área de saúde, da psicologia, mas todos eles, Jailton, carecem exatamente disso que nós temos aqui. Todos eles carecem exatamente disso que nós temos aqui. Se eles tivessem esses instrumentos, eles poderiam ajudar muito mais as pessoas, né? E não tratar um problema como o vício das drogas como só uma questão física, mas há uma questão espiritual implicada nisso. Há uma história do passado da pessoa, né? Há vinculações e às vezes a pessoa vem com uma história do passado já ligada a isso, né? Então, é todo um trabalho a ser feito, né? Queira Deus que nossa medicina avance. É por isso que eu achei esse texto muito interessante, porque o que está aí um dia será estudado nos bancos universitários. E quanto mais cedo, melhor será para a nossa população. Muito bom, Jailton. Palavra aberta. Oi, Yuri. Eu li um texto que me pareceu muito bem. Esse Joana D'Angelis, que ela diz que não existem doenças, isso que existe é o doente. Não existe doenças, ou existe o doente. Né? Então, ela diz também que, como você diz, que tudo
o que surge no corpo físico é a exteriorização dos males que cultivam a alma. Então, eu pensei muito nessa frase. Eu disse, ela não diz os males que alma tem, ela diz que o cultiva. Então, como nós cultivamos todos esses erros, todos esses vícios, somos herederos? Não. Herdeiros de nós mesmos, não há erro. Essa expiação é a justiça divina que exige de nós, de reparar esses erros. Precisamos aprender através do amor, precisamos ressignificar essas experiências. Então, a doutrina, como ela nos diz todo o tempo, como é importante essa aceitação das provações, como é muito importante, que não devemos queixar, não devemos dar graças a Deus, porque Ele nos dá a oportunidade de colocar-nos em prova, de resgatar esses erros, não? Eu também gostei muito quando você, no final do texto, quando diz Jesus, orai e vigilar, eu também pensei na frase que ele diz, que ele dizia a gente, que ele curava, vai e não volta a pecar para que o mal maior não te aconteça. Então, essa lei de ação e reação, ele nos diz, não cultive isso, não ponga isso no seu coração. Então, a doença é esse convite para tomar novos caminhos, novas experiências, não? Então, é isso. E também eu me lembro agora que ele diz que uma doença é efeito. Não me lembro se é Emmanuel que diz isso, que a doença é um efeito, não é a causa. E como nós precisamos buscar dentro de nós qual é essa causa que está trayendo essas doenças, essas... Exato. Oi, Sebastião. También debemos recordar que desde nuestro punto de vista, la carne, as provas podem parecer muito dolorosas e isso, mas do ponto de vista do espírito, é normal que tenhamos essas doenças também para crescer e para aprender, ¿no? Do ponto de vista espiritual, o sea, o espírito compreende lo muito que ele ainda deve caminhar, ¿no? Para progressar. Então, é lógico que ele escolhe as provas duras e dolorosas para crescer mais rápido, não? Como doente vai tomar remédio muito desagradável para curar mais rápido. Então, de nosso ponto de vista de encarnados, pode parecer doloroso e ruim de sofrer, mas do ponto de vista espiritual tem lógica. E às vezes é essa doença que corrige séculos, né, de erros. Oi, Yuri. Nós colocamos no ponto de vista elevado, nós espíritas, nós já sabemos que nós precisamos disso para nossa evolução, mas se escolhemos o contrário, a revolta, seguro que vamos a sofrer mais, não? Exatamente. Inclusive, a nossa atitude, né, em face das doenças pode nos ajudar a passar mais tranquilamente, mesmo a curar ou a piorar, né? Então, eu não sei, assim, só para deixar claro, né, quando a gente fala que a doença está na alma, né, Emmanuel fala lá que o perispírito, nós criamos vincos no perispírito. Então, imagina uma superfície, né, que você faz vincos nela, você faz, como na areia, por exemplo, quando você passa o dedo na areia assim, fica aquele corredorzinho na areia, né? Então, quando nós desequilibramos o nosso perispírito por paixões, por vícios, nós criamos vincos no perispírito. Então, esses vincos ficam como marcas,
E quando nós vamos nascer, o que Emmanuel está querendo dizer é que se o corpo físico vai se moldar ao perispírito, as matrizes das doenças já vêm com o perispírito. Então, porque o perispírito nada mais é que um corpo bioplástico, né, que em grande parte é eletromagnético, e ele faz organizar a biologia, né? Por que que alguns genes se manifestam e outros não? Por que que umas características aparecem e outras não? Por que que algumas doenças já estão desde cedo ali presentes, né? E outras potencialmente, né, que você pode alterar o curso, né? Porque tudo isso já está no perispírito. Então, quando nós amamos, quando nós oramos, quando nós fazemos a caridade, quando nós nos depuramos combatendo os nossos vícios, as nossas imperfeições, nós estamos passando a roupa, tirando os vincos, né? E o nosso perispírito vai se acomodando a uma nova realidade de equilíbrio. Oi, Paulo. Confesso que eu apertei a mãozinha sem querer, mas eu vou aproveitar e vou falar, mas foi sem querer. Eu acho que essas perguntas, né, elas têm, assim, elas são autoexplicativas nesse capítulo que nós lemos, né? Tá tudo muito claro ali. Mas eu estou aqui pensando, são muitas vertentes, né? Há uma movimentação muito grande em cima disso. Então, a gente pode ver o movimento aí que a gente traz de outra encarnação pelo perispírito, né? Carregado de marcas. A gente vê as reencarnações compulsórias, a gente tem as reencarnações que deliberadamente a gente escolheu as provas de acordo com os nossos méritos. Então, são várias movimentações aí, né? As próprias situações que a gente adquire na encarnação por conta do meio que a gente vive, a educação que a gente vive, os hábitos alimentares que a gente tem. Então, eu acho que, se for analisar, nós temos um compilado aí de informações que culminam em outras situações, né? Mas, de tudo isso, o que a gente até já debateu aqui, o que vale nós, como espíritas, é entendermos o porquê de todas essas situações, não o porquê, o que foi que eu fiz que remeteu a isso, mas estamos passando por esses processos com o objetivo de uma purificação, de uma evolução, de uma melhora. E como eu vou aceitar esse processo? Como eu vou reagir a eles, né? É com revolta, é com entendimento, é fazendo bem ao próximo para minimizar a minha situação. Então, aí cada um vai usar o seu livre-arbítrio para entender o que está passando e como vai reagir com isso. E eu estava analisando aqui como eu trabalho com pessoas e trabalho com reabilitação do corpo. Eu entro na questão que ele fala ali do pensamento, né, das pessoas. Então, para mim, no meu dia a dia, o quanto é visível o pensamento que a pessoa tem diante de si mesma e do problema que ela está passando é o fator determinante para ela ter uma melhora ou não, para ela ter a condição de entender o que precisa ser feito, aonde ela tem que se colocar para aceitar a ajuda de alguém, porque às vezes não aceita. Então, você vê as respostas físicas do corpo a um pensamento negativo. Então, como eu trabalho com isso, eu tenho esse olhar mais apurado. Então, tem pessoas que não conseguem se reabilitar simplesmente porque elas acham que não merecem, ou que não podem, ou que não querem, né? Por vitimismo, ou por seja lá qual for o motivo. Então, eu fico me perguntando o poder que nós temos nas mãos de nos protegermos com os nossos pensamentos, de nos favorecermos e, ao mesmo tempo, de reagirmos favoravelmente a cada coisa que nos acontece. Porque eu acho que o maior segredo é esse, é a gente ter essa disposição, essa vontade de reagirmos bem diante das piores situações. Porque é aí que vem o aprendizado, porque inevitavelmente passaremos por situações difíceis. Por isso que estamos aqui. E como vamos reagir a elas, né? Umas são mais fáceis, outras não, mas o sentido é a gente
dar o nosso melhor no que é possível, né? Então, eu me faço um exercício comigo mesma de policiar o tempo todo o meu pensamento, para que o que eu esteja passando não fique pior, vamos dizer assim. Esse exercício, né, de reagir bem, eu falo exercício porque é um aprendizado esse, né, de reagirmos bem diante de cada situação difícil, porque quando a gente está no meio do problema, nem sempre é tão fácil assim, né, essa reação positiva. Então, esse é um aprendizado do dia a dia. E não significa que a gente vai passar por problemas sempre de forma fácil, porque nós estamos estudando, né? Então, o estudo, ele nos serve para que a gente esteja sempre atento à retomada, né? A retomada de consciência. Quando a gente sente que está desanimando diante de um problema, vamos lá, vamos em frente. E eu posso falar isso com experiência pessoal. Eu estou lutando com o pé meu aqui, depois de um acidente, há 7 anos, de um tombo que eu levei no gelo. Eu quebrei o pé de uma forma muito agressiva, já são 4 cirurgias, e eu continuo, passei a última cirurgia em setembro, estou aqui ainda lutando com dor. E aí o César vem no desânimo, cuidado com o pensamento. Então, tem dia que eu dou aquelas caídas, sabe? Falei, poxa vida, já faz tanto tempo, né, que a gente está lutando, fazendo exercício e insistindo, e dá uma queda de energia, né? O pessimismo que vem, mas aí a gente retoma. Não, aí eu me imagino dançando, me imagino fazendo caminhadas, então é o aprendizado, né? Ter a consciência de que é necessário, né, ter o pensamento positivo, de que a mente tem um poder que a gente não é capaz ainda de medir, que a nossa mente ela é poderosíssima. Então, é essa construção mental de todos os dias. Então, tem dia que vai ser mais difícil, né? Quando a gente pensa que vai melhorar, às vezes dá aquela queda. Então, é a retomada, é a insistência, é o pensamento que tem que ficar positivo. Então, é o vigiar e orar, como o Emmanuel diz no fim do texto, né? De estar atento para que a gente não se deixe levar pelo pessimismo, pelo desânimo, né? Nem sempre vai ser fácil, vai ter sempre os momentos de queda, como eu disse, porque nós somos humanos e a gente quer que as coisas caminhem bem, que as coisas se resolvam logo, a gente tem pressa, a gente quer voltar à vida normal rapidamente, mas tudo tem o seu ritmo, né? E a gente tem que colaborar com esse ritmo, e a colaboração vem do pensamento positivo, porque o que ele diz aqui na questão 11, né? Não, na questão 12. A mente é mais poderosa para instalar doenças e desarmonias do que todas as bactérias e vícios. Então, é uma força poderosa que a gente tem e que a gente precisa aprender a fazer uso dela, né? Para que a gente se cure e para que a gente não deixe que nenhuma doença se instale. As coisas podem acontecer por resgate, ou por desatenção, ou para nos fazer acordar por algum motivo, a gente não sabe. Mas ninguém passa por dificuldades se não tiver que passar por algum motivo, né? Por algum aprendizado necessário. Então, é esse enfrentamento, né? Com coragem, com ânimo e com pensamento positivo, porque tudo é aprendizado e a gente Tudo isso que nós sai, estamos né? falando aqui, gente, não é espiritismo, não, viu? Tudo isso que nós estamos falando aqui é espiritismo no sentido que o espiritismo já fala isso desde 1860 e pouco. Nesse sentido é espiritismo, mas a medicina de hoje, a medicina já está chegando lá, né? Então, pessoas que oram, por exemplo, se curam mais rápido de uma doença, não pegam menos gripe. Isso é estatístico, isso já foi comprovado por estatística. Pessoas que são otimistas
né? Se curam mais rápido de uma cirurgia. Pessoas que recebem oração se recuperam mais rapidamente do que as que não recebem. Então, vocês podem tudo orar por mim. Podemos todos orar uns pelos outros, devemos todos orar uns pelos outros, né? Quando vai orar, diga, Senhor, abençoa o meu grupo de estudos da sexta-feira, que todos recebam a luz, a oração, né, as luzes do alto. Nós temos que orar uns pelos outros, né? E isso tem que ser um hábito na nossa vida. Porque quando a gente fala que a mente é mais poderosa que qualquer vírus, qualquer coisa, é porque o vírus só vai destruir o nosso sistema imunológico se ele já estiver comprometido pelo negativismo. Então, a mente, você pode entrar em contato com o vírus, é inevitável entrar em contato com vírus e bactérias no nosso mundo. Só que duas pessoas que têm o mesmo estilo de vida, têm a mesma idade, um vai parar na UTI e o outro não. Né? E a gente viu pessoas que passaram por pestes lá no passado, né, por epidemias terríveis, e que não tinham vacina, não tinham remédio, não tinham nada, e socorreram todo mundo. Né? Há uma história muito bonita de um monsenhor, né, na grande peste que teve em Marseille, na França, e ele trabalhou que nem louco para socorrer todo mundo, e nunca deu um espirro. Né? E por quê? Porque um homem desse, ele está num estado espiritual de grande, né, elevação, de grande trabalho, de vibração espiritual elevada. Não tem sistema imunológico que seja derrubado quando você está espiritualmente protegido. Você pode pegar o que para um vai levar para a UTI, você vai espirrar umas vezes, vai ter uma dorzinha aqui e vai passar. Então, tudo isso que nós estamos falando é coisa que a própria medicina de hoje já está chegando, já está entendendo. Ela não sabe por quê, mas ela já é capaz de identificar o fenômeno. Nós sabemos por quê. E a razão é muito simples, a mente é um oscilador. Muitas vezes, eu não sei se vocês já viram o vento derrubar pontes que entraram em ressonância com ele, não sei se vocês já viram um vídeo desse. Tem um vídeo na internet que mostra, né, uma ponte, ela entra em ressonância com o vento. Entrar em ressonância é como aquele barítono que quebra o copo. Né? Isso todo mundo já deve ter visto. Então, você lança uma nota tão aguda que ela é capaz de fazer com que as estruturas atômicas do copo mexam com a mesma vibração da voz. E, mexendo com a mesma vibração da voz, aquela estrutura não pode se manter e se quebra. É exatamente isso que a nossa mente faz. A doença nada mais é que uma oscilação persistente do mal em nós que acaba afetando o órgão. Agora, do mesmo jeito que ele é afetado por uma vibração ruim, ele é afetado por uma vibração boa. Então, às vezes as pessoas nos perguntam, vocês não oram demais? Não? Imagina! Nós oramos muito pouco. Vocês não estudam demais? Não, imagina, nós estudamos muito pouco. Ler, estudar, ouvir boa música, cultivar coisas positivas, fazer o bem, aplicar passes. Quando você aplica passes, você está sendo veículo das energias espirituais que vão passar para o outro. Mas para chegar no outro, passa por você. Então, o trabalho no bem é a melhor coisa que a gente pode fazer para a nossa saúde. Porque nós vamos nos habituando a essas vibrações harmônicas. E por que nós temos dificuldade para entrar nessas vibrações harmônicas? Porque as vibrações do passado ainda estão vibrando no nosso perispírito. Então, ele está fazendo uma vibração, né, desordenada, e eu quero que ele fique harmônico. Mas calma, né? Continue insistindo até que você coloque o seu perispírito na vibração atual. Porque senão aquela que veio do passado vai acabar influenciando a tua vida no presente. Então é um jogo de forças, na verdade, que passa pela nossa mente e pela nossa vontade. Vontades poderosas curam ou adoecem.
Agora, o maior perigo é a inconsciência que nós temos, do poder que nós temos. Esse é o perigo. Então, a pessoa acha que falar aquilo que ela fala todo dia não tem peso. Toda palavra nasce do coração, nasce da alma. Todo pensamento expressa uma energia, tem forma, tem cor. Pensamentos de raiva têm forma, tem cor. Pensamentos de amor, né, tem formas e cores. Então, tudo que nós somos um grande dínamo, né? Captando e emitindo energia, vibrando em vibrações que nós escolhemos. E isso é maravilhoso, porque o segredo da saúde está aí. Nós vamos ficar doentes? Lógico que vamos. Num planeta que o corpo é tão frágil, em que a idade pode nos trazer problemas que são normais, é o desgaste, né? Vai acontecer, mas talvez seja muito menor e muito menos do que seria se nós não tivéssemos esse equilíbrio todo. E o trabalho de organizar a nossa estrutura. E às vezes nem vamos ficar. Né? Porque se você for durante anos trabalhando as suas vibrações, né, a pessoa pode desencarnar como uma velhinha que apagou, simplesmente acabou a energia vital e, né, chegou o fim, né, e vamos continuar, vamos para outra etapa. Mas é assustador e é maravilhoso o poder que está em nós. Né? Aquela mulher que se aproxima de Jesus, sem ninguém saber, sem ninguém perceber, né? Ela tinha na cabeça dela, este homem pode me curar. Simplesmente, ela falou, este homem eu sei que pode me curar. E ela vai se enfiando no meio do povo até tocar, né, na barra da túnica dele. E Jesus imediatamente para. E fala, quem me tocou? Né? Todo mundo está te tocando, Senhor. Não. Alguém me tocou, saiu uma virtude de mim. Né? Hoje nós diríamos, saiu um fluido, saiu uma energia. Né? Saiu uma virtude de mim. E aí, ela toda tremendo se apresenta, né? Fui eu, Senhor. Então vai, minha filha, porque a tua fé te curou. É como quem diz, a usina está aqui, mas você ninguém liga a tomada, ninguém liga o fio. Né? A usina está aqui, tem força, tem poder, tem todo o bem, toda a saúde, todo o amor, está tudo aqui. Agora vocês têm que conectar a tomada. E a tomada é o quê? Pensamento, vontade e oração. Fé. Então, nós estamos num caminho de aprendizado das coisas espirituais. Tudo isso é novo para nós. Né? Mas eu diria, se você percebeu a importância, agarre-se. Né? Nós estamos num curso aqui de medicina do futuro. E lamento que nós não possamos fazer mais. Eu fico sempre frustrado quando nós estudamos essas coisas, porque a quantidade de variáveis e de possibilidades de estudo e de reflexão são muito grandes. Finalizo lembrando que eu faço palestras, né, e tem um centro espírita no Rio de Janeiro que me convida sempre, o grupo de propaganda espírita Luz e Amor, o GEPELA, né, e o Túlio, que é o responsável, ele me incomodava um pouco no começo, porque ele sempre pede para falar de saúde. Eu falo, mas que encanação com saúde, né? Mas, na verdade, né, quando a gente vai estudando o tema você vai percebendo que é infinito, tudo que se esconde, tudo que a doutrina nos diz, tudo que os espíritos falam, tudo que a medicina atual fala, tudo que a pesquisa está falando. Então, eu acho que ele resolveu, assim, fazer séries e séries de palestras sobre o assunto, porque não dá, 1 hora é muito pouco, né? Uma palestra é muito pouco, e ele tem outras pessoas que falam, e muitas vezes falam de outros aspectos da saúde, né? E eu falo, gente, é inesgotável, porque simplesmente é o estudo do ser humano, né?
das nossas forças, das nossas potências, é uma coisa maravilhosa. E quando você vê Jesus agindo, você fala, lógico, né? Quando você vê Padre Pio curando uma menina cega que não tinha mais a íris do olho, e a menina sai dali vendo, é lógico que o nosso cérebro e o nosso corpo não são mais que instrumentos. Quando Jesus abre os olhos de um homem que fazia 40 anos que estava no escuro, faz paralíticos andarem, onde é que ele agiu? É a vibração de um terremoto, de um tsunami, né, diante de um bichinho, né, a força do Cristo. O bichinho sai do lugar, né, não tem como ele não se mexer. Então é isso Jesus. Jesus é uma potência, um Deus, né, uma potência espiritual, e quando ele vibra, ele sacode tudo que está em volta. Né? Então quem pediu cura para ele, disse, Senhor, eu quero vibrar, né, nessa música. E ele fez a pessoa vibrar nessa música. Né? Então, vós sois deuses, mas por enquanto, né, aceitem a condição de vocês e vamos devagarzinho, porque se nós tivéssemos acesso de um dia para o outro a esse poder todo, nós continuaríamos fazendo besteira e errando muito. Né? Muito bom, meus irmãos. Como eu disse, não vai ter tempo, né, para tratar todas as questões, todos os aspectos, e é uma pena, né? Esse é um estudo que levaria 3 horas, com certeza, se a gente fosse olhar questão por questão. Todas elas escondem um monte de coisa que nós passamos muito longe. Mas isso é bom, né? Fica aí o gostinho para uma próxima vez. Então, vamos encerrar, porque o nosso tempo está esgotado e no Brasil já é tarde, né? Querido Mestre Jesus, divino médico das nossas almas, nós nos aproximamos, Senhor, para agradecer. Pedimos que o Senhor estenda as mãos sobre nós. Somos um entre aqueles da multidão que se aproximavam, Senhor, de Ti. Nós tivemos passar, Senhor, e a luz, poder, compaixão, o Senhor olha para as nossas dores e não há julgamentos, apenas o amor de quem compreende que estamos aprendendo. E o Senhor caminha. Nós vemos uma mãe que te apresenta o filho doente e o Senhor o abençoa. Nós vemos, Senhor, os corações aflitos, o paralítico que olha na tua direção com a esperança de que possa novamente caminhar. O pai que traz um filho obsedado, preso em crises terríveis. E o Senhor, com um simples gesto, vai, meu filho, retoma a tua vida. O Senhor nos dá a todos a bênção do recomeço. O
Senhor, nos dá a todos o remédio precioso que cura nossas almas. Não importa, Senhor, o que acontecerá com nossas vidas, nossos corpos. Nós já tivemos muitos corpos. O nosso problema, Senhor, é que nós precisamos mudar. E hoje nós te pedimos a cura para o nosso coração. Dá-nos a força de mudar, de viver como filhos de Deus, de caminharmos neste mundo, Senhor, como filhos de Deus, não mais prisioneiros do mal. Abençoa-nos, Senhor, que estes espíritos abençoados possam nos envolver, possam sim nos trazer a cura para o corpo, para que nós, como a sogra de Pedro, possamos levantar imediatamente e tomar a charrua do trabalho. Abençoa-nos, Senhor, para que nós nos transformemos em bênção para a vida dos outros. Dá-nos a saúde para que nós possamos trabalhar, servir, aprender. Nós, Mestre, nos ajoelhamos como aquela mulher diante de Ti, temerosa de uma represália, mas a quem o Senhor cura e salva. Como aquele paralítico que estende as mãos na Tua direção, nós somos igualmente almas em processo de tratamento. Cura, Senhor, nossos espíritos, e que nós possamos, entendendo as Tuas palavras, Tua mensagem, Teu amor, curar a nós mesmos dos males que criamos. Temos o melhor dos médicos, temos o maior dos mestres, temos o Filho dileto de Deus, que nos mostra o caminho e que nos acolhe em amor. Fique conosco, Senhor, até que possamos estar contigo. Proteja-nos de nós mesmos e nos guarde, Mestre, no caminho do aprendizado e do crescimento, para que nós possamos um dia dizer: não sou mais eu que vivo, mas o Cristo que vive em mim. Muito obrigado, Mestre, pela bênção do estudo, da amizade, do aprendizado, da oração. Fique conosco, Senhor, ilumine os nossos passos hoje e para todos sempre. Que assim seja, Senhor.